Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Na coluna de hoje, a professora Maiana Zatz fala sobre o congresso da Sociedade Internacional de Pesquisas em Células-Tronco que aconteceu em junho nos Estados Unidos, dos avanços na pesquisa com células-tronco apresentados durante o evento e da necessidade de termos mais investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. No final de junho, nós tivemos o Congresso Internacional de Pesquisas em Células-Tronco da ISSCR, em inglês International Society for Stem Cell Research, que esse ano foi em Los Angeles e contou com quase 4.000 participantes. Um dos nossos trabalhos do Centro do Genoma, pesquisando o uso de células-tronco humanas para a regeneração de órgãos, que é realizado pelos alunos Ernesto Goulart e Luiz Caires, foi premiado. Um motivo de muito orgulho quando se vê a qualidade e a excelência das pesquisas que foram apresentadas no Congresso. E não é para menos. A quantidade de recursos que foram e continuam sendo injetados em medicina regenerativa nos Estados Unidos tem sido gigantescos. Não só pelas agências federais e estaduais, mas também pela iniciativa privada. E se nós não nos mobilizarmos rapidamente para conseguir mais fundos para a ciência e tecnologia no Brasil, perderemos o bonde de modo irreversível. Tenho defendido, juntamente com a senadora Mara Gabrilli, a aprovação de uma lei de incentivo fiscal para pessoas físicas que façam doações para a ciência e tecnologia. Recentemente, eu soube que esse projeto de lei foi aprovado por uma comissão especial no Senado, o que é animador, mas nós precisamos viabilizar esse projeto com a maior urgência, enquanto ainda temos cientistas dispostos a permanecer no Brasil, porque nós já perdemos muitos, infelizmente. Vamos falar um pouco sobre a Sociedade Internacional de Células-Tronco. Qual é a missão dela? Os fundamentos dessa sociedade são baseados em pesquisa básica, isso é, antes de pensar em tratamento, entender os mecanismos que determinam a diferenciação e o funcionamento das células-tronco que compõem os organismos vivos. E, a partir daí, delinear tratamentos para corrigir defeitos e mutações responsáveis por doenças genéticas. Quando se começou a falar em células-tronco, as pessoas acreditavam que terapias com células-tronco aconteceriam logo em seguida. Existe um tipo de célula-tronco chamada mesenquimal, presente na medula óssea, no tecido adiposo e no tecido do cordão umbilical principalmente. E essas células conseguem se diferenciar no laboratório em alguns tecidos. Então parecia simples, bastaria injetar essas células-tronco e elas iriam se diferenciar em tecidos. E era esperança para milhões de pessoas com doenças neurodegenerativas, como as distrofias musculares, doença de Parkinson, Alzheimer e diabetes, só para citar algumas. Ou ainda de pessoas que tiveram lesões medulares e se tornaram paraplégicas ou tetraplégicas. Entretanto, injeções de células-tronco mesenquimais em modelos animais com doenças degenerativas mostraram que elas secretam fatores que parecem ter uma função imunomodulatória, isso é, diminuir os processos inflamatórios, o que pode ser benéfico em várias condições, mas, infelizmente, elas não se diferenciam em tecidos. Seriam necessárias mais pesquisas para descobrir como fabricar ou regenerar tecidos a partir de células-tronco. E o segredo está nas células-tronco embrionárias, aquelas obtidas em embriões de até 5 dias e que têm o potencial de formar todos os tecidos. E como são obtidas as células-tronco embrionárias? Elas são obtidas de embriões que são descartados em clínicas de fertilização assistida. São casais que recorrem à fertilização assistida e frequentemente sobram embriões que nunca serão implantados. E a grande vantagem é que essas células-tronco obtidas desses embriões são pluripotentes, isto é, elas têm um potencial para se diferenciar em qualquer tecido do nosso organismo. Então, quando obrigamos para aprovar as pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil, houve muita oposição contra, mas os primeiros resultados clínicos em doença de Parkinson e degeneração macular, apresentados em junho no Congresso Internacional de Células-Tronco, comprovam que foi uma batalha que valeu a pena. E vou falar disso na minha próxima entrevista. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.